Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudos, que a paz do Senhor esteja com você, com sua família, que esses estudos estejam sendo uma bênção na sua vida, um bom aprendizado. E vamos para mais uma lição, a sétima lição, dessa vez sobre o tema Entrando na Igreja. Não é aquela cena da pessoa entrando na igreja, por exemplo, a noiva entrando na igreja, ou alguém entrando no dia de domingo. Aqui, na verdade, nós vamos falar sobre como fazer parte da igreja, né? Talvez o tema seria mais apropriado, mas como fazer parte da igreja, né? Então, esse é o sentido de entrando na igreja, nossa próxima lição. Vamos para a introdução. Então, em nossos estudos anteriores, nós vimos a importância da igreja no plano de Deus. Nós estudamos também sobre a organização da igreja, não foi? Como a igreja é organizada, Cristo é o cabeça e cada congregação é independente, com seus presbíteros, diáconos, evangelistas. E a igreja é importante, isso foi uma das maiores ênfases que nós fizemos, né? A igreja, na verdade, ela não é só importante, ela é a coisa mais importante que existe nessa terra, nesse planeta que nós vivemos, de tantas organizações, de tantas coisas, né? A coisa mais importante que existe é a igreja, porque é o único meio de partir desse mundo para uma outra dimensão superior, eterna com Deus. E nós queremos isso. Você vai querer, eu vou querer, né? Ninguém quer agora, calma, né? Não estou falando agora, né? Ninguém quer partir, né? Mas o que eu quero dizer é que um dia nós vamos chegar lá, né? E isso tem que ser através da igreja. É o único veículo que faz esse transporte. Não existe outro. Não existe outro. Então nós vimos, né, sobre a importância. Então, Cristo morreu pela igreja, né? Cristo morreu pela igreja. Efésios capítulo 5, versículo 22. Ele a comprou com seu próprio sangue, né? Atos 20, 28 declara, né, que a igreja foi comprada com o próprio sangue de Cristo, né? Ele é o seu único salvador. Então, quem é o único salvador da igreja é Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 23. Então, nós temos em Efésios capítulo 5 sobre que Cristo é o cabeça da igreja, que ele morreu pela igreja e que ele é o único salvador da igreja. Em Atos 20, 28, ele comprou a igreja. E o preço é um preço impagável, né? Seu próprio sangue. Será que Jesus morreria por algo que não fosse de suma importância? Ele iria morrer por algo que, sei lá, você pudesse optar, né? Em ser uma coisa assim, sem importância, que alguns podem fazer, outros não, mas minha vida eu não preciso da igreja para viver, né? Então, algumas pessoas pensam assim, né? Jesus derramaria o seu sangue para comprar uma igreja sem valor? Bom, com certeza não, né? Por que seria ele o cordeiro sacrificado para salvar a igreja se alguém pudesse ser salvo fora dela? Então, se existisse salvação fora da igreja, então para que a igreja? Ela não teria nenhuma utilidade, né? Só para a gente ter uma vida religiosa somente. Então, a igreja é o caminho da salvação. Mesmo sabendo disso, alguns ainda afirmam que a igreja não é importante e que se pode ser salvo apenas através da fé em Cristo ou de seguir o seu próprio caminho a Deus. E com esse pensamento, muitos têm abandonado a igreja, né? Muitas pessoas agora ficam em casa, eu não quero mais fazer parte de nada, eu estou bem aqui, eu tenho minha crença em Deus, eu leio a Bíblia, né? Muitas pessoas estão assumindo esse pensamento. E quem é que tem razão? Será que pode viver assim? O que precisamos fazer? Voltar às Escrituras, né? A palavra de Deus vai nos orientar nesse sentido. É Deus que tem a falar sobre isso, não é eu nem você, não é a minha opinião, não é a sua, não é de ninguém. É Deus, pelas suas palavras, apóstolos e profetas, vai falar, realmente precisamos da igreja, podemos viver independente da igreja. Eu me chateei muito na igreja, tema da falsidade, os irmãos fazem isso, fazem aquilo, que saber uma coisa, saí, estou muito bem aqui com minha família, né? Bem, certamente a Bíblia não ensina que a igreja pode nos salvar. Isso é verdade, a igreja não salva. Até essa frase é uma frase muito repetida, né? E muitos, com esse pensamento,
acham que pode viver independente da igreja porque a igreja não salva. Ou então que pode viver em uma e outra igreja, né? Bem, é verdade. Isso está certo. A igreja não pode nos salvar ou ser autoridade sobre nossas vidas. Porém, né? Entretanto, a Bíblia nos mostra que a salvação eterna reside dentro da igreja. Então temos aqui algo diferencial, né? A igreja não salva, mas a salvação acontece dentro da igreja, não é fora. Efésios capítulo 3, versículo 10. Nós já lemos essa passagem, mas vamos ler novamente. O que é que vai dizer? Então, Efésios capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principais e potestades nos lugares celestiais. Então, a sabedoria de Deus está na igreja. Por que está na igreja? Porque é a igreja que vai proclamar a palavra de Deus através da Bíblia. Então, a igreja trabalha com a Bíblia, com a autoridade da Bíblia. Então, a sabedoria de Deus está dentro da igreja. É verdade, a igreja não salva. Mas como é que a salvação acontece dentro da igreja? Então vamos ilustrar aqui e fazer uma ilustração muito boa. Afinal de contas, vamos pensar aqui na arca. A arca de Noé. Não foi a arca que salvou Noé e sua família, né? Foi o próprio Deus. Se Deus não tivesse dado as instruções, eu acho que Noé talvez nem entrasse na arca, né? Então quem fez a salvação foi Deus. Foi Deus que falou com Noé, foi Deus que deu todas as explicações do que ele tinha que fazer. Porém, todos eles tiveram que permanecer dentro da arca para serem salvos do dilúvio. Já pensou nisso? É assim no caso da igreja e da salvação. O mundo está rodeado do pecado. Para você receber a sua salvação e mantê-la, precisa estar na igreja.